Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero então, junto com os irmãos, nós orarmos. Hoje, graças a Deus, quarta-feira, o dia de estudo bíblico. Sempre com a permissão do nosso Deus, estamos aqui, sempre às quarta-feira, por esse mesmo perfil do Facebook da Igreja Casa de Oração, para junto nós então estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Já queremos saudar aí a nossa irmã missionária Graça, a nossa irmã Terezinha, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e todos os irmãos que vão estar chegando, né? Graças a Deus. Então nós vamos orarmos ao Senhor Jesus e pedir ao Senhor que conforte o coração também da nossa irmã Ivete, que acabei de ver agora no Facebook, que faleceu o pai da nossa irmã Ivete, né? A irmã Ivete, para quem não conhece, ela é nora do pastor Amauri. Então, nós vamos orar para Deus confortar também o coração da irmã, de todos os familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar por aqueles que estão acamados nas casas, nos hospitais, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa live, obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, por este momento na Tua presença, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, onde, meu Pai querido, estamos aqui para agradecer o Senhor, ó Pai. Meu Deus, oramos por aqueles que estão enlutados, oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados nas casas. Pedimos, ó Deus, a Tua grande e infinita misericórdia que seja, ó Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. E que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, nesse estudo, Senhor, nos dando sabedoria, abençoando que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, para junto aprendermos, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje, a lição de número 6, ela tem pelo título Igreja, Organismo e Organização. O que é o significado de organismo? É uma forma individual de vida, é um conjunto dos órgãos dos seres vivos. E o que é organização? É uma forma como se dispõe um sistema para atingir o resultado pretendido de uma forma formado por pessoas, né? Então, o resultado pretendido, todos nós pretendemos ser organizados, né? Então, a organização ela é feita por pessoas, por grupo de pessoas. Então, por isso a igreja é um organismo, que é um órgão vivo, e ela também, além de ser um conjunto de órgãos vivos, ela é um lugar de organização. Toda igreja precisa de ser organizada, né?
Então nós vemos aqui no nosso texto áureo dessa noite, que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio, né? Então, os discípulos dos senhores, os apóstolos, estavam carregados de tantos compromissos. Então, eles chegaram a um ponto que o Espírito Santo ordenou que eles, então, escolhessem pessoas para que eles, então, não sobrecarregassem em todo o trabalho, mas que dividissem o trabalho, né? Então, por isso ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Os obreiros precisam ser escolhidos, obreiros de boas reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, os quais, então, os apóstolos, dessa forma, pudessem, então, continuar na palavra, exercendo o ministério contínuo deles, que era um importante negócio deles estar ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A igreja, ela é um organismo vivo, contudo, como toda a estrutura viva precisa de ser organizada. Então aí está. Todo o organismo que é vivo, ele precisa de ser organizado. Então a igreja, ela é um organismo vivo e ela precisa de ser organizada. Quem não gosta de congregar numa igreja onde todos possam olhar e dizer assim: esta igreja é bem organizada, né? Glória a Deus por isso. Então hoje nós vamos estar lendo a nossa leitura em classe, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Então vamos dar um minutinho para você, talvez você queira procurar aí na tua Bíblia, Atos dos Apóstolos 6, versículo de 1 a 7. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do primeiro versículo até o versículo 7, nos diz assim: ora, naqueles dias, acrescentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus para servirmos à mesa, servirmos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre esse importante negócio que era de levar a palavra de Deus. Então a recomendação era para escolher 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. É dessa forma que nós vemos a necessidade da igreja hoje ter obreiro dessa forma, né? Não é sabedoria de tanto estudo. É bom ter estudo, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo, sabedoria que vem de Deus. Versículo 4. Mas nós perseveramos na oração, no ministério da palavra. E este parecer
contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e Prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esse, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grandes parte do sacerdote obedecia à fé. Que bênção maravilhosa, né? Então isso é muito importante na igreja do Senhor Jesus, esse crescimento. E para ter esse crescimento precisa de organização. A obra de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa ser bem organizada, para que Deus possa então acrescentar almas, acrescentar pessoas, que Deus possa abençoar, porque se o local é realmente bem organizado, o próprio Deus, ele tem o prazer de mandar as almas lá, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos então entender um pouquinho aqui na nossa introdução. Paz do Senhor também, nosso irmão Romildo. Então, na nossa introdução diz aqui, nessa lição, nós vamos conhecer a igreja como um organismo e como uma organização. Veremos que não existe função sem a forma e nem organismo sem organização. Então, eles andam em conjunto, andam de mãos dadas, andam paralelo, né? Isso nos ajudará a evitar o extremo, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por criticá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotado na tradição ao longo dos anos e os quais delas a nossa igreja se enquadra. Então, em um desses modelos que nós vamos estudar, a nossa igreja está enquadrada, né? Aí você vai analisando qual o sistema que enquadra a igreja que você congrega, aí que você pertence, né? A sua igreja local. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mal em si mesmo. Porém, como todo o que é humano, então é sujeito a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no nosso testamento deve ser buscado como um parâmetro. Então, nós precisamos aprender com toda a humildade que nós não somos o correto, que nós não somos o certo. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós, como ser humano, nós estamos sujeitos a erros e também a acertos. Então, nunca podemos julgar as pessoas, precisamos pedir a Deus que Ele nos dá direção, sabedoria, entendimento, para que nós nunca queremos então se pôr ou se colocarmos como melhor do que as outras pessoas. Todos nós cometemos erros. Se o irmão errou, não podemos apedrejar ele, jogar pedra, porque nós também podemos cometer o erro, né? Então, precisamos entender que nós somos ser humano, estamos sujeitos a erros e também sujeitos a acertos. A estrutura da igreja cristã. A estrutura da igreja cristã. A igreja, no nosso primeiro ponto que nós vamos estudar aqui hoje, é a igreja como um organismo. Eu já disse que o organismo, ele é o quê? Ele é um órgão, ele é um ser vivo, como diz, é um individual,
é uma forma individual de vida, conjunto dos órgãos dos seres vivos. Então, esse é o organismo. Então, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. E nesse aspecto, um corpo com diferentes funções em seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. E metaforicamente, uma palavra que nós possamos então classificar assim como algo metafórico, uma expressão de palavra, uma maneira de fazermos então uma comparação para termos um conhecimento, um entendimento. Então, é uma palavra metaforicamente. A igreja, ela é definida como um corpo de Cristo. Então, quando nós falamos na igreja, nós falamos no corpo de Cristo. Então, nós entendemos que o corpo de Cristo, ele não é a igreja que às vezes nós congregamos ali em termos de título. Não é o título. A igreja todas elas, sem citar nome de ministério, de denominação. A igreja, quando nós falamos de igreja, nós falamos em algo no total. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, está aqui em Várzea Paulista, está em Jundiaí, está em todos os países do mundo inteiro, está em todas as cidades do mundo inteiro. Aonde estiver ali um lugar de adoração a Deus, ali está a igreja de Cristo. Então, chamamos de corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma, também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, nenhum membro da igreja pode dizer que ele é independente. Todos eles são ligados ao mesmo corpo, onde Cristo é a cabeça. Para nós entender a importância que os irmãos faz quando valoriza o seu irmão, quando valoriza as pessoas que ali está junto, congregando, adorando a Deus. Não é querendo um desfazer do outro, um querer ser melhor do que o outro, um se achar mais inteligente, mais sábio, não. A igreja de Cristo é dessa forma. União, amor, fidelidade, aonde realmente todos faz parte do mesmo corpo, aonde Cristo é a cabeça e todos têm a mesma comunhão uns com os outros. Ponto 2. A igreja como organização. Falamos da igreja como organismo, agora a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada nos apóstolos. Era a igreja primitiva. Toda a igreja era centralizada nos apóstolos, como nós estamos vendo aqui. Ela existia dessa forma, com esse exemplo maravilhoso de todos estar centralizado nos apóstolos. E dessa forma os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidava da parte administrativa, instituía liderança locais, reunia-se em concílio e, por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada.
Por exemplo, organização é algo saudável, algo muito bom. É como eu já disse no início, quem que não gostaria de congregar numa igreja local onde ela é bem organizada? Então, todos precisam, né, ter esse interesse, esse desejo de congregar numa igreja local bem organizada. Então, a organização, ela é saudável. O institucionalismo, não. A organização permite à igreja como estrutura social. A organização permite à igreja como uma estrutura social, onde todos vivem no mesmo amor, na mesma fé, na mesma liderança, no mesmo propósito, onde todos têm o mesmo amor, todos mantêm a comunhão uns com os outros. Se movimentar o institucionalismo, enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada, ela mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, ou seja, a igreja se movimentar o institucionalismo, enrijece e se neutraliza, ou seja, ela passa a não ser mais aquela igreja que tem crescimento, que tem organização e que adora a Deus. Então, uma igreja organizada se mantém viva, ela se mantém viva. Uma igreja institucionalizada, ela caminha então para a morte, perde o vigor, perde a vida, né? Ponto de número 3, organismo e organização. Nós falamos do organismo, falamos da organização, agora nós vamos falar no ponto 3 um pouquinho sobre o organismo e também sobre a organização, que diz assim: vimos que a igreja como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como um organismo e como organização. E nesse aspecto nós podemos dizer que não há organismo sem a organização. Para ter um organismo precisa da organização, né? Então é dessa forma que é o funcionamento. Todos os organismos precisam de organização. Mesmo as estruturas mais simples precisa. Mas lá é muito simples. Não. Pode ser simples, mas precisa da organização. Se não tiver organização, não tem simplicidade, não tem humildade, porque precisa, o primeiro ponto é organização. Então, por exemplo, para as pessoas não deve haver, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organização, de organismo e de organização. Como que uma igreja ela não vai ter as suas lideranças? Como que uma igreja não vai ter as pessoas que comanda, que esteja de acordo? Não é o chefe da igreja, o chefe é o Senhor Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia nos ensina, nos mostra que até o pastor, ele precisa ser o exemplo da igreja e não querer ser aquela pessoa dura, aquela pessoa que é rígida a ponto de ser uma pessoa que não dá bom exemplo, que não ama. Não, o pastor precisa ser o bom exemplo da igreja. Então toda igreja precisa de uma estrutura, uma boa liderança para ter um bom crescimento e a igreja permanecer de acordo com a vontade de Deus, bem organizada e bem liderada na direção do Pai, do Filho e do
Espírito Santo de Deus. Tópico de número 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. No tópico número 1, nós falamos sobre a estrutura da igreja cristã. No tópico número 2, nós vamos falar então de uma igreja, um organismo vivo e organizado. No primeiro ponto, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada e dessa forma havia igreja que estava em Roma, em Corinto, em Efésio e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento ela era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava. Então, a liderança da igreja, ela tem esse papel fundamental, um papel importante de estar se reunindo com a igreja, de estar fazendo então algo para o bem-estar do povo de Deus, da igreja, do bom andamento da igreja, do crescimento da igreja. Então, a igreja como um organismo vivo e organizado, nós vemos aqui que ela existia, ela existe localmente uma comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto e também em Éfeso. Aí nós vemos então, hoje, Jundiaí, Varza Paulista, toda a cidade do estado de São Paulo, do Brasil, todas as cidades do mundo, todos os países do mundo. Então, nós vemos a organização da igreja, e contudo, então, nós precisamos entender que a igreja, através da sua liderança, ela fazia, então, essas reuniões, organizava, e ela, então, o reunia, orava, louvava, buscava a Deus e, contudo, enxergava as demandas sociais que precisava ser atendida. Qual era as demandas sociais? Na igreja tem pessoas desempregadas? Tem. Na igreja tem pessoas doentes? Tem. Na igreja tem pessoas que às vezes está enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades? Tem. Alguém precisa tomar conhecimento? Sim. Alguém precisa estar, então, fazendo que essas pessoas sejam atendidas pela igreja, como uma igreja abençoada, organizada, uma igreja estruturada, uma igreja com boa reputação. Então, onde atende as pessoas, conhece a necessidade dos irmãos, possa, então, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, ter realmente uma liderança que está à frente, uma liderança cheia de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de oração, pessoas de boa reputação, onde possa, através então do seu bom costume, valorizar esse trabalho. Quando nós olhamos uma instituição, igreja, nós temos prazer de estar nela, de estar ali reunido, adorando a Deus. Então, isso é importante, né? Por isso que fala, institui o diaconato. Ali foi elegido, então, pessoas de boa reputação, pessoas de fé, pessoas que realmente era aprovado pelo Espírito Santo de Deus, como nós lemos na palavra de Deus, né? Então, a liderança ali elegeu esses diáconos, esses homens de Deus, como diácono, com essas boas reputação. É o que nós precisamos hoje na igreja. Os obreiros ter boa reputação, né? De fé, de amor, de dedicação, de bons exemplos, pessoas que realmente faz com que as pessoas olhem para ele e vejam o próprio Deus agindo na vida deles, né? Então, todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de uma forma bem
organizada. Então, é prazeroso quando você está na igreja e você olha na liderança da igreja, que você olha o povo, os obreiros, que você sente esse prazer de dizer para as pessoas que ainda não servem a Deus, não congregam, olha, vamos à casa do Senhor, como o próprio salmista Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você convidar uma pessoa para a igreja, e essa pessoa chegar na igreja e ver essa organização, ela vai ficar feliz, ela vai ficar maravilhada, e ela vai dizer igual ao salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Ponto de número 2, no aspecto litúrgico e ritual. O aspecto do litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e um ritual, ou seja, é gostoso quando você está na igreja e você vê, cada igreja ela tem um costume, mas esse costume é costume bom. Às vezes tem igreja que a liturgia, quando ele dá início no culto, a igreja às vezes se põe de pé, lê a palavra de Deus, entra em oração. Outras igrejas têm aquele costume de se pôr de pé, fazer uma oração e depois entrar em louvor. E depois, no final do louvor, ler um texto bíblico e depois continua ali. Tem igreja que tem as oportunidades, ou outros têm os conjuntos que já vai a igreja à frente do altar para louvar o Senhor. E assim por diante, cada igreja tem o seu ritmo, a sua liturgia. Então, mas tudo precisa de uma boa organização. Precisa das pessoas que estão ali ver algo prazeroso, né? Então, é maravilhoso a liturgia da igreja, a organização da igreja, os rituais da igreja, que tem uma boa liderança, uma boa organização. Então, a organização, portanto, é necessário para a igreja, para uma igreja viva, uma igreja que realmente tem vida, uma igreja avivada, faz as pessoas, então, sentir o desejo de não ficar em casa, mas de estar na igreja, adorando o Senhor Jesus, né? Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, a ordem no culto, estabelece o costume que deve ser observado e da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas e realizando a ceia do Senhor. Então, que coisa linda. A igreja precisa de ter organização. Já imaginou você chegar na igreja, você não saber que hora que começa o culto, que hora que termina o culto? Ah, irmãos, aqui o que Deus manda fazer eu faço. Irmão, vamos prestar um pouquinho de atenção. Será que Deus quer confusão? Eu não vou dizer para você um determinado dia, por um dia festivo, um culto que se estende um pouco mais à frente, que ultrapassa um pouquinho os horários, mas ninguém vai sair para a rua reclamando porque aconteceu uma vez, outra, um dia de festivo, um culto de festividade. Mas já imaginou você chegar na igreja, o culto já começou? Outro dia você chega na igreja, o culto demora meia hora para começar? Já pensou você chega na igreja, um dia o culto termina 9 horas, outro dia 10 horas, outro dia 11 horas da noite? Então a igreja precisa de organização. A sua igreja, o seu local, a igreja local, precisa ser uma igreja organizada, onde as pessoas olham para o pastor, olham para os obreiros e vê realmente exemplos, vê pessoas assim que está na liderança da igreja, que tenha realmente ordem, decência,
que se respeita, que gosta de respeito, é muito maravilhoso. Então, no sentido até de estabelecer os costumes que deve ser observado pela igreja, pelos membros, pelas pessoas que visitam. Já imaginou uma igreja que coloca lá um som tremendo, às vezes arruma problema com a vizinhança? A igreja bem organizada, irmão, a tendência dela não é arrumar problema com os vizinhos, é ganhar os vizinhos para Jesus. É fazer que as pessoas que estão morando do lado, de frente, do fundo, essas pessoas também vêm para a igreja servir a Deus. Porque a igreja, ela é de Deus. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso é um Deus de amor, um Deus que ama você, que ama nós, que ama todas as pessoas. Nós precisamos então de compreender qual é a boa organização na igreja. A igreja com ordem e decência em tudo, para que todo mundo então possa servir a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus de forma extraordinária. Todo mundo possa ter o desejo de ir à igreja e voltar feliz para casa adorando o Senhor Jesus. Amém? Então que Deus vos abençoe. Estabeleça então um costume que deve ser observado. E da mesma forma em relação ao aspecto ritual, nesse sentido também nós vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando então a ceia do Senhor. Então a igreja batiza em águas, realiza a Santa Ceia, esses rituais que é ordenado pela palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Então, nós vemos o exemplo de Filipe quando batizou aquele eunuco. Então, nós vemos aí o batismo de forma tremenda, maravilhosa, a Santa Ceia. Então, a igreja do Senhor, ela precisa de todos esses trabalhos de organização, esses rituais que são agradáveis e precisa ser com ordem e decência na igreja do Senhor Jesus. Não estamos aqui falando de costume. Tem igreja que tem um costume de as pessoas se convertem a Deus, já vai para o batismo. Outras igrejas, as pessoas se convertem a Deus e passa por um período de adaptação na igreja, de conhecimento, estudo bíblico, aí depois vai ser levada ao batismo. Agora, não estamos dizendo aqui nesse estudo quem está certo e quem está errado. Certo é aquele que faz de acordo com a vontade de Deus. E o que é de acordo com a vontade de Deus? Sem criticar os outros. Como nós já dissemos no início, a igreja é formada por seres humanos. Os seres humanos estão sujeitos a erros e acertos. Então, nós não podemos criticar o trabalho do outro porque é diferente do nosso. Nós precisamos, então, ter entendimento, ter sabedoria e termos, então, o conhecimento de que nós não somos o verdadeiro, que nós precisamos, então, de servirmos a Deus de forma que nós, então, não julgamos o nosso irmão, não julgamos os demais irmãos. E, então, todo o trabalho do Senhor é agradável se nós tiver ordem, decência e organização. Servirmos a Deus de coração, não como religioso, mas como adoradores do nosso Deus. Isso é muito importante para todos nós. Tópico de número 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então nós falamos já que existe diversos ministérios, diversas igrejas evangélica, cristã, e tem vários costumes, e nós não somos o verdadeiro. Nós estamos então procurando entender que como ser humano estamos sujeitos a erros e
acerto. Então não podemos, por causa de sermos diferentes, criticarmos aquele um que faz diferente de nós. Governo da igreja, então. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre episcopal. Essa palavra traduz o grego, traduzido do grego, episcopos, trazido do grego, episcopo. E aparece apenas algumas vezes no Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 20, versículo 28, e também em 1 Timóteo 3 e 2, e também no livro de Titos 1 e 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominada de bispo ou de supervisores. Então, a igreja que está sob o episcopal, ela entende dessa forma, que no contexto geral, no contexto atual, o episcopalismo, eles defendem que Cristo Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria oficiais denominada de bispo e ou de supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e determinou, culminando no papado romano. Vamos entender. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestante pentecostal. Então existe, por exemplo, esse mesmo modelo que é seguido pelo catolicismo e também, como nós vemos aqui, por algumas denominações evangélicas, por algumas denominações protestantes, ou seja, evangélica, e também por algumas denominações pentecostais, que estão defendendo o episcopal. E agora, no ponto de número 2, nós vamos falar sobre o presbitério. Presbiteral, aliás. Vamos falar sobre o presbiteral. Presbiteral. O ofício presbítero, ou seja, presbitério, encontrado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para o conselho, e dessa forma o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Então, ou seja, é um outro modelo. E dessa forma o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre a igreja de uma determinada região ou de um determinado país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, como por exemplo nos Estados Unidos. Então, são outro modelo de governo de igreja, outro modelo de governo. Ponto de número 3. Agora existe um outro modelo que chama congregacional. A prática de eleger dirigente da igreja local no contexto do Novo Testamento é visto em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local
Assim, as igrejas locais são autônomas, mas, autônomas, nas suas tomadas de decisões, não estando sujeito a nenhuma interferência de quem que venha de fora. É um modelo seguido pelas igrejas batistas. Então, nós vemos aí o congregacional, que é um modelo que também é seguido pelas igrejas batistas. Nós vemos que até agora todos eles vêm baseando em algum texto bíblico. No quarto ponto nós vemos o sistema de governo de nossa igreja. Ou seja, essa revista aqui é da Igreja Assembleia de Deus. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem esse sistema que nós vamos ler agora, que diz que no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximaram mais do modelo governo presbiteral. Por exemplo, outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos nos sistemas episcopal e congregacional. Então, vamos analisar que a Igreja Assembleia de Deus, quando ela estava, por exemplo, mais voltada pelo sistema norte-americano dos Estados Unidos, como nós lemos aqui, ela estava voltada mais para o presbiteral. E depois no contexto brasileiro, ou seja, na forma brasileira, reúne elementos do sistema episcopal, ou seja, e depois também no congregacional, ou seja, ela tem uma mistura dos três modelos, como nós acabamos de ler. E, portanto, é um modelo híbrido. O que é a palavra modelo híbrido? A palavra híbrido é modelo de atuação que combina o formato, ou seja, é o que nós estamos vendo aqui. Ela tem o formato híbrido porque ela tem realmente um pouco dos três, do qual nós acabamos de ler aqui. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela só foi ter uma mudança mesmo a partir de a Convenção Geral dela, a partir do ano de 1930, como nós acabamos de ler, quando os elementos do modelo episcopal foram somados e sua estrutura de governo. Então, ela vinha com três modelos, mas depois, a partir de 1930, na convenção, ela optou, então, pelo governo, como nós lemos aqui, episcopal. E foram, então, somados a sua estrutura no governo. Assim, o atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora estabeleça certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral Estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade estabelece a liderança pastorais nas igrejas locais, pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, sua função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregação locais onde são filiadas. Ou seja, por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de organização. A igreja precisa ter uma liderança, a igreja precisa ter uma organização, a igreja precisa ter um governo,
um sistema de governo. A igreja precisa de ter realmente tudo isso para que essa seja um regulamento, uma organização. Então, nós olhando para tudo isso, podemos dizer assim, mas por que estudar isso? Porque nós precisamos compreender o que é liderança, o que é organização, porque nós precisamos entender que quando Deus determinou a Moisés, todo o que Moisés precisava fazer, atuar, seja na forma de comandar o povo, de levar o povo ao conhecimento do próprio Deus, Deus instruiu Moisés e deu a ele todas as diretrizes, o que era preciso que ele fizesse, para que o nome de Deus seria e fosse glorificado. Então, nós entendemos tudo isso através, então, de saber que a igreja é um organismo vivo, que a igreja precisa de muita organização, um sistema que realmente leva o povo a estar na presença do nosso Deus. Então, que Deus abençoe poderosamente, e assim encerramos mais uma lição. Ainda nós vamos para a nossa conclusão final, que diz assim: nessa lição, fizemos uma análise da igreja como um organismo e também como uma organização. O que ficou claro é que as Escrituras, ela destaca a igreja como um organismo vivo e organizado. Então nós precisamos entender isso. A igreja é um organismo vivo e organizado. E nesse aspecto, juntamente com os presbíteros, com os diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério da igreja neotestamentária. O que é a palavra neotestamentária? Estamos falando relativo ao Novo Testamento, da doutrina cristã. Então, quando falamos a palavra neotestamentária, nós estamos falando relativo ao Novo Testamento. Nós estamos falando de uma doutrina cristã, doutrina de Cristo. Então, embora essa igreja possui uma estrutura organizada muito simples, contudo, ela existia. E, por exemplo, por outro lado, não haja nenhuma forma, aliás, nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja ou do Novo Testamento. A Bíblia não fala. A Bíblia não deixa claro para nós qual que é o sistema de governo. Então, a igreja que tem um sistema de governo não pode criticar a outra por ter o outro costume, porque todos estão baseados na própria palavra de Deus. E todos têm que ser bem organizados e bem estruturados para ser esse organismo vivo, organizado para adorar e agradar o Senhor Jesus. Então, por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado inspirar no texto bíblico para regulamentar o seu ministro e também o seu ministério. Então, ou seja, cada um ele é inspirado a se basear num texto bíblico, para que ele então possa organizar tanto os ministros como também os ministérios. Amém? Então que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado pela sua presença. Nós vamos agora orar a Deus, agradecer a Deus. E se Deus assim nos permitir, a lição de número 7 da próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o ministério da
igreja. É uma lição muito importante também sobre o ministério da igreja. Senhor Deus e Pai, obrigado em nome de Jesus por esse estudo, obrigado por essa live, por esta noite, obrigado por todos os irmãos que estão conosco e por aqueles também, meu Deus, que vão estar vendo esta live, estar acompanhando esse estudo bíblico em outros horários, através, Pai, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, aonde, meu Deus, vai estar disponível para todos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoa também aqueles que estão acamados, nas casas, nos hospitais, aqueles que estão precisando, ó Deus, da Tua bênção, da Tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor console também, ó Pai, os corações daqueles que estão enlutados. Senhor, obrigado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão conosco, e se Deus assim nos permitir, nós vamos então estar na quarta-feira com uma nossa próxima live, né? Sempre por esse mesmo perfil, por esse mesmo horário, porque nós estamos falando também sobre organização. Imagina todos os dias sem horário diferente, ou dias diferentes na semana. Às vezes pode ocorrer algum momento, alguma hora, de talvez um dia diferente ou horário diferente, mas já imaginou nós ter uma bagunça todos os dias, os irmãos não sabem o horário que vai ser, o local que vai ser, então isso também faz parte de organização, amém? E nós sempre colocamos nossas lives lá no YouTube. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina o nosso canal, porque você assinando o canal, você entrando ali naquele sininho, acionando ele, todas as nossas lives que nós colocar lá, você vai receber a notificação da nossa live, amém? Então, inscreva no nosso canal lá no YouTube, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre, todos diga amém. Deus abençoe, até a nossa próxima live, em nome de Jesus.